fixo na igreja. Além do mandamento, o mandamento é algo genérico. Toda igreja precisa evangelizar, toda igreja precisa entender o ensino das escrituras. Isso é um mandamento que alcança todos. No entanto, nós percebemos que há especificidades que são melhor alcançadas quando alguém com dom cumpre aquela tarefa. É melhor elaborada, é feita com mais esmero a partir do dom, por causa de uma questão óbvia: a inclinação, a dedicação e a satisfação de uma pessoa com o dom que Deus lhe concedeu. Então, está aí o triângulo que nós postulamos aí na quinta-feira retrasada, nesse relacionamento de dom, caráter e circunstância. Eu foquei no final o dom pastoral, porque é o dom que evidentemente precisa ter os três juntos, de maneira concomitante. Não pode faltar nenhum e nem outro. É necessário os três. Alguns dons, por exemplo, não exige. É bom que todo cristão tenha caráter, é óbvio, né? É o mínimo. Mas vamos supor que tem um cristão que não está bem na fé e que está ruim. Mas ele tem uma facilidade muito fácil de empregar dinheiro na vida da pessoa. Ele pode fazer isso sem caráter? Pode. Sem problema algum. Vai ter problema para a vida dele. Correto? É um problema de, talvez, de pecado. É um problema com a vida dele. Mas ele consegue exercer o seu dom mesmo tendo esse problema. Já aqueles dons, sobretudo o ministério pastoral, que é um dom mais público, permanente e fixo na igreja, é necessário que haja essa concomitância. Precisa ser simultâneo. O dom, o caráter e as circunstâncias. Por óbvio, a gente sabe que o carro-chefe é o caráter. A pessoa pode ter o dom, pode ter circunstâncias. Mas se não tem caráter, não pode ser aprovado para o ministério. Pois bem, dito isto, foi o que a gente viu no último estudo. Vamos partir então para o estudo de hoje. Que vai ser, nós vamos começar o estudo de hoje basicamente completando o que a gente viu na última quinta, que é a relação dos ministérios com os dons. Eu escrevi basicamente aquilo que já tenho dito aqui. A identificação de dons auxilia na distribuição de tarefas e na composição de ministérios. Mesmo sem estarmos muito conscientes disso, ao elegermos pessoas para os departamentos, e aqui eu fui bem batista mesmo, porque a gente tem essa prática de elegermos membros para o ministério ou para os departamentos. Geralmente seguimos esse entendimento. Vamos supor que a gente nunca tivesse esse estudo. Uma comissão vai pensar, olha, a pessoa tem mais a ver com isso, mais a ver com aquilo. Talvez não tenha tanta luz, mas querendo ou não, caminha um pouco nesse entendimento. A questão é o seguinte, que nem todo mundo que compõe um ministério ou um departamento tem o dom para aquele departamento, mas não tem problema. A questão é, uma pessoa que está na frente do ministério, é bom que seja mais casado com aquele ministério. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para tentar clarificar bem. Vamos supor que a gente abriu um ministério de evangelismo. É bom que quem esteja na frente é quem? Um evangelista. Mas vamos supor que a igreja faz assim. Todo sábado vai ter evangelismo, todo sábado. A gente bateu o martelo aqui, todo sábado vai ter evangelismo. O evangelista, o que está na frente, vai estar ali todo sábado. Os membros da igreja nem sempre vai variar. Tá entendendo? O ministério é bom ser puxado por aquela pessoa que tem essa vocação. E ela vai fazer aquilo ali sempre. Uma pessoa que não é evangelista pode apoiar, pode ir um sábado sim, um sábado não. Mas não se pode necessariamente contar no evento que todos os membros estejam lá. Tá entendendo? Então, a pessoa que tem um dom vai dirigir melhor isso. Mas é óbvio que nós vivemos muito mais na vivência de igreja, tarefas e responsabilidades que passam do nosso alcance do dom. Até porque uma pessoa pode ter mais de um dom, mas sempre vai sobressair um. Sempre sobressai um. Isso é uma constatação. É muito fácil de perceber isso. Então, isso aqui é muito bom porque evita desgaste desnecessário, alocação de pessoas, talvez para um ambiente errado. E às vezes as pessoas fazem no serviço com amor.
mas não se sente tão realizado no que está fazendo. Então, observe que no exercício do ministério, nós sempre vamos fazer coisa que a gente não gosta. Sempre. Isso é inevitável, meus irmãos. O serviço de igreja tem isso. Mas é bom que se é identificado alguém com um dom e que tenha as circunstâncias, o caráter, para exercer, é melhor que seja assim. Porque vai tornar menos doloroso. Inclusive, aquela pessoa vai se sentir útil e feliz naquele exercício. E talvez outra pessoa que está fazendo com amor, mas não tem tanto prazer naquilo, vai se sentir, poxa, que bom que chegou uma pessoa para me substituir. Não tem problema nenhum com isso. Olha, um exemplo que eu vou dar, que é público e é muito com a gente precisa tratar muito com a igreja local, né? Eu lembro que antes do Naran chegar, o irmão Carlos, o Moreno, falava muito isso. Rapaz, como eu quero que chegue alguém para tomar a frente? E ele já estava aqui há anos. Ele ama a música, mas ele não se sentia uma pessoa para estar na frente. E tem alguma coisa de errado com isso? Não. Ele ficou enquanto foi necessário? Foi. Mas quando chegou o irmão Naran, ele falou, rapaz, o Naran tem um dom para ensinar, uma vocação para isso. E qual foi o problema? Nenhum com isso. Então, observe como que isso é, inclusive, um ponto muito positivo para o Carlos, que mostra maturidade, mostra humildade, mostra entendimento de como funciona o corpo de Cristo. Então, isso é muito importante e é algo que a gente percebeu com mais clareza aqui na igreja, e eu quis trazer esse exemplo para ficar bem claro para a nossa realidade de como são as coisas. Mas se não tivesse alguém com dom, Carlos assumia, sem problema nenhum. E assumiu por anos. Eu lembro de uma vez que eu era escalado para lidar com as crianças numa igreja que a gente estava plantando lá na periferia de Guarapari. Rapaz, ó, vou te falar, era dor de cabeça. Era dor de cabeça. E a gente ia por amor, eu precisava ficar com as crianças. Tinha que ter alguém para ficar com as crianças. Mas, meu irmão, assim que aparecer alguém, olha, eu gosto. Toma, é seu. Pode ir. Não tenho vocação, não tenho dom. Aí nós vamos perceber lá na frente que a ausência de dom não é desculpa para o não serviço. Mas observe que a gente precisa reconhecer os nossos limites, as nossas afeições, a nossa vocação, o nosso pendor, a nossa facilidade. E isso tudo ajuda no desenvolvimento da igreja. Pois bem, como saber o meu dom? Isso aqui é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E inclusive há tabelas, que você marca X numa coisa, X na outra. Eu não gosto muito disso, não. Eu sei que tem sua utilidade, mas eu prefiro entender o dom como algo orgânico. Como algo orgânico. O ser humano não é um ser da ciência exata. Nós não somos matemáticos. Não é tudo preto no branco. Nós não somos seres numéricos. Então observe que o dom, ele precisa ser descoberto e exercido na função orgânica do membro na igreja local. Então, eu vou basicamente listar 4 indicações aqui para os irmãos perceberem como isso acontece. Como eu descubro meu dom? Primeiro, entendendo que eu tenho um dom, ao menos um. É comum algumas pessoas caírem no equívoco e falar assim, só o pastor que tem dom. Não, só aquele irmão que tem dom. Talvez um dom evidente de fala, talvez é 1 ou 2 pessoas, ou 3. Nisso aí tá certo. Agora, eu não tenho nenhum dom, tá errado. As escrituras é muito claro sobre a portabilidade do dom nos membros da igreja. Então, nós precisamos primeiro ter uma autoconsciência. Rapaz, eu tenho um dom. Deus me deu um dom, Deus me deu uma habilidade, uma facilidade de mexer com algo. E às vezes a gente está adormecido nisso. Não, eu vou ficar aqui só recebendo, não vou ofertar nada. Mas isso é um pensamento equivocado. Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios 12 e 14 que todos nós somos pelo menos portadores de ao menos um dom. Então a gente precisa primeiro ter essa consciência. Eu tenho um dom. Eu tenho um espaço para servir na igreja. A questão é descobrir o que e como. Essa é a questão. A segunda indicação de como descobrir o meu dom é servindo a igreja. Não tem jeito, meus irmãos. Se a gente trazer uma tabelinha aqui, um gabarito dos dons, você pode ter alguns, correto? Mas como você vai descobrir assim, qual é o meu dom que de fato está em operação em mim, que eu sinto assim, vocação, que eu quero agir? É servindo a igreja. Servindo a igreja, você vai perceber lugares que talvez você achou que ia fazer bem e não faz. Que talvez você achou que não ia fazer bem e
começa a fazer e, rapaz, não é que me dou bem com isso aqui? Então, a maneira de nós descobrirmos os nossos dons é de maneira orgânica, servindo a igreja de Cristo Jesus. Até porque o dom é para servir, não é para outra coisa, é para servir. Então, a maneira de descobrir seu dom não é você ter uma revelação para fazer, é fazer para ter revelação. É diferente. Ah, eu vou descobrir que eu tenho que fazer e depois começo a trabalhar. Não, meus irmãos. A gente começa a trabalhar na igreja local. E trabalhando na igreja local, eu vou percebendo as minhas características, o meu pendor, meu jeito de ser. Isso é muito importante. Servindo a igreja, a gente vai ter uma grande indicação de qual é o nosso dom. Queridos, deixa eu fazer aqui agora um parênteses e contar um pouquinho de como que eu seria missionário. Eu já falei para os irmãos várias vezes que eu não sou evangelista. Eu não sou mesmo. Não está em mim isso. Eu não tenho esse dom. Apesar que pesa sobre nós o mandamento de evangelizar. Mas observe, quando eu estava me preparando para ser missionário, é assim, acho que é 100% das igrejas. Penso que eu sou evangelista. Rapaz, você é um evangelista, né? Você está indo lá para evangelizar. Aí eu falo assim, não estou indo para evangelizar. Por quê, meus irmãos? Eu ia ser um missionário de campo? Ia. Mas eu ia para trabalhar com formação das igrejas locais nos campos. E aí, trabalhando na Kairos e estudando sobre missiologia, uma mulher uma missionária que estava em Hong Kong, conversou com a gente, e ela falou o seguinte, meus irmãos, foi numa videoaula, ela era missionária de campo, estava dando aula pra gente lá na Kairos de Hong Kong. Foi muito legal, ela até andou nas ruas, mostrou pra gente como que são as coisas lá. E ela falou o seguinte, olha, eu posso errar aqui, tá? Por questão de memória. Mas na década de 70, 80, 90, houve um despertar missionário muito grande no Brasil. E aí começou o Brasil a ser de missionários. E começou a enviar. E todo mundo que tinha fogo no coração para ir pro campo estava enviando. Só que esse povo, isso aqui não é um desmerecimento, é característica. Não é desmerecimento, é característica. Esse povo, que basicamente são evangelistas, eles vão para atuar na rua, para rebanhar. O que estava acontecendo é que estava se plantando igrejas, salvando pessoas, mas não estava tendo formação nas igrejas. E as agências começaram a ter um clique. Rapaz, a gente precisa enviar missionários, pastores e mestres. Por quê, meus irmãos? Porque Deus instituiu os ministérios para uma igreja local. Então, qual era o grande problema com as cruzadas evangelísticas? Inclusive, Billy Graham fez muito bem, porque ele é assim. Mas o problema é, muitas pessoas se convertem e depois quem é que vai cuidar? Tá entendendo? Então, as missões é feita pelos ministérios. Então, um missionário não necessariamente é uma pessoa que tem esse carisma de rua, de evangelizar. Mas é necessário que na missão tenha esse tipo de pessoa. Mas depois também é necessário ter o pastor para cuidar. Então, eu, por exemplo, estava sendo enviado para o México para trabalhar numa base de formação. Eu ia dar aula de missiologia lá. Para quem? Para os mexicanos e para algumas pessoas que tinham língua espanhola para trabalhar lá. Que eles seriam enviados para outras nações. Mas eu estaria trabalhando lá. E depois eu ia trabalhar na Espanha com igreja. Mas observe, é muito comum a gente pensar que às vezes um ministério está restrito a um dom, mas não é. É isso que eu estou querendo trabalhar aqui com a igreja. Deus fez cada membro e cada função importante para a igreja. Cada um. Então, é importante nós entendermos isso. Deixa eu dar outro exemplo que tem muito a ver com os batistas agora. Em frente à minha casa, lá em Guarapari, por exemplo, teve a construção de um templo. E tem esse movimento das igrejas de ir em vários lugares para construir o templo em uma semana. Observe, geralmente, vai grupo para a rua para evangelizar, são aquelas pessoas que sabem atrair pessoas, conversar e falar de Jesus. E tem aquele grupo que não vai fazer isso, é mão na obra. E a pessoa está servindo a Deus. É concreto, é madeira, é serrano, está ali servindo a Deus. Meus irmãos, um precisa do outro. Agora, observe, a pessoa fala assim, poxa, mas o meu aqui é tão aqui isolado e tal. Agora eu quero chamar a atenção para outro exemplo. Uma pessoa que tem vocação acadêmica. A vocação acadêmica tem um preço muito grande. Que é o quê? O isolamento.
Não existe igreja isolada, correto? Não existe eu sou a igreja. No entanto, há uma vocação que a pessoa vai servir a igreja, mas a sua vocação acadêmica não é tão pública ou tão relacional. Imagine você, um missionário que vai trabalhar com línguas ágrafas, que não tem letras. Às vezes a pessoa vai gastar 20 anos para montar um alfabeto e conseguir traduzir um evangelho só. Aí a pessoa está isolada, num quartinho, trabalhando. Meu Deus, eu preciso estar com as pessoas. Mas a vocação dele não é estar com a pessoa. A vocação dele é ali. Entende? Uma pessoa de rua não consegue ficar isso, ficar 8 horas. A pessoa tem que ir para uma instituição, estudar grego, saber muito bem grego, fazer uma etnografia, chegar no lugar, começar a perceber cosmovisão cultural, saber qual é o melhor termo para traduzir. E tá ali, na labuta. É a vocação dele. Entende? Se não fosse os acadêmicos, nós estaríamos com um grande problema. Como é que teria a Bíblia traduzida? Então, observe. Uma pessoa que é acadêmica não pode chegar para você e falar assim, rapaz, você tem que estudar igual eu estudo. Mas isso é mais difícil de acontecer, porque geralmente o acadêmico entende isso. É mais comum a igreja sufocar essa pessoa e falar, gente, você tem que se envolver, você tem que sair. A gente precisa ter tato para isso. A gente precisa discernir a pessoa e o dom que Deus deu. Tá bom mesmo? Ficou claro aqui? Então, servindo a igreja, nós vamos descobrir isso e nós vamos perceber que todos têm um lugar. Até aquele que é mais isolado, às vezes, tem o seu lugar. Pode falar, irmã Lara. Sim. Sim, é verdade. Aham. Sim. É. E assim, não é uma associação negativa, porque assim, o missionário é para pregar o evangelho. A questão é como que a pessoa pregar o evangelho. Às vezes vai pregar o evangelho traduzindo a Bíblia, né? Agora, é importante a gente entender isso, porque isso tira fardo, tira a falsa culpa, ajuda a igreja a se movimentar e cada um entender o que? A sua interdependência. Eu tenho algo a que servir, mas eu preciso ser servido. E aí a gente pode cair em dois problemas. Quais os dois problemas? Eu não tenho nada para servir, e a gente já viu que tem que para servir sim, porque Deus te deu um dom. Ou então, a gente se sentir tão bom aquilo que a gente faz que o outro não precisa me ajudar. Entendeu? Pode cair no complexo de inferioridade ou no complexo de superioridade. E os dois são maléficos à igreja, à saúde da igreja. Então é importante entender assim, o meu dom, minha vocação é pastorear ensinando. Esse é o meu dom. Mas tem algo no Kleb, no Charles, na irmã Maria José, no pastor Mário, que vai chegar em mim que eu não tenho. Que vai me auxiliar. Por quê, meus irmãos? Porque todos precisam do outro. Todos precisam do outro. E essa ideia que o Nara falou de um pastor líder, que é intocável, é muito difícil esse pastor entender que precisa das pessoas. Inclusive, é até bom ele imprimir isso nas pessoas, porque o afasta mais da cobrança. E isso é um entendimento errado de dom e de vocação. Pode falar, pastor Mário.
Já, com certeza. Eu conheço pastores, tem tio de pastor, mas não tem dom de pastor. Não tem dom. Tem título, tem posição, mas não tem dom. Uhum. Sim, isso é possível. Isso é possível. Meus irmãos, um outro jeito de saber o seu dom é tendo satisfação no que faz. Isso aqui, essa afirmação não pode ser enganosa. Não significa ter satisfação sempre, porque a gente é humano, a gente é pecador, a gente tem fragilidade, tem circunstâncias que às vezes torna difícil. Mas de maneira natural, é algo que a gente faz por algo espontâneo, tem prazer, isso nos alegra. Então, ter satisfação no que a gente faz é um indicativo de que eu tenho aquele tipo de dom. E um outro que é muito importante, sendo reconhecido por outros. Meus irmãos, ninguém tem um dom que é para si. Se ninguém tem um dom que é para si, logo, outros precisam perceber o seu dom. Porque o dom não é para se autosservir, é para servir outros. E se você exerce, vai chegar em outros. Então, observe. Um dom, ele precisa partir de uma consciência, de um serviço, de uma satisfação e de um reconhecimento da igreja local. Geralmente a pessoa fala assim, rapaz, você faz bem isso, né? Rapaz, como é bom te ouvir falando assim. Rapaz, como é bom ver você fazendo isso. Rapaz, como você atende bem. Enfim, são vários indicativos. E a pessoa fala assim, rapaz, você já pensou que você poderia fazer muito bem isso? Tem gente, né, que tem muita facilidade para lidar com pressão. No sentido assim, no sentido de doença. Você percebe o quê? Pai, enfermeiro, bombeiro, tá acontecendo um dia com o Charles das situações que ele passa. Meus irmãos, se não tiver aquela vocação para aquele negócio, pode passar em concurso, pode falar o que for, pode ter o título, eu sou isso, mas não vai fazer bem. Ou vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, até que vai dar um problema. Então, por exemplo, eu não serviria nunca para lidar com alguém com a perna com fratura exposta. A gente pode aprender, a gente pode aprender, mas observe. Pá, faço bem, não tem problema nenhum com isso. Cuidar de feridas que são muito esquisitas. Então, observe, tem gente que fala assim, pai, não faço, deixa comigo. Sem problema nenhum. Sem precisar treinar a mente para lidar com aquilo. Tá vendo? Então, observe. A pessoa fala assim, rapaz, você poderia ser um bom doutor, hein? Pai, poderia ser um bom isso. São indicações. O nosso dom, ele reflete. Que nós vamos ver com uma das palavras gregas aqui para dom é manifestação, operação. Não tem como ter um dom e não ser expresso. Então observe que isso é muito importante. Pode falar, irmão Kleber. Sim, sim, tem mesmo. Você vê que é natural. Exatamente. É, exatamente. Exatamente. Então, observe como que isso é legal, porque assim, e às vezes isso acontece, às vezes é bem intencionado, mas boa intenção não resolve tudo, né? Então vamos supor,
Meus irmãos, vamos colocar agora o grupo de recepção. E todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que aprender. Olha só, já joguei pra cima algo que não precisa ser todo mundo. Entende? É como eu falei. Agora eu não lembro qual aula, né? Qual estudo. Assim, a gente não é mais sábio que o Espírito Santo. O Espírito Santo distribui dons e vocações específicas. Justamente para nos ensinar como que a igreja tem vários membros. E como o relacionamento, ele é colorido, não é preto no branco. Então a gente precisa entender isso. Uhum. Uhum. Sim. É dom. Uma lição, né? Uhum. Sim. Muito bom. Sim. Uhum. Uhum. Lembra? É. Ó, deixa eu fazer uma aplicação disso. Como que isso é bonito? Vamos supor que a igreja aqui tem algumas pessoas que se dão. A pessoa entrou aqui, a pessoa vai sair com que imagem? Aquela igreja é receptiva. Não é aquela pessoa receptiva, é aquela igreja. Porque é o corpo que ganha. Entende? Igual, por exemplo, por bem ou por mal aqui. Por bem ou por mal. Geralmente quem tá aqui no púlpito sou eu, ensinando e pregando. Se a pregação é má, alguém entra aqui, para aquela igreja tem uma pregação horrível. Se a pregação é boa, para aquela igreja tem uma pregação boa. A pessoa fala, a igreja. Se a pessoa exerce bem o seu dom, a glória de Cristo resplandece no seu corpo. E a pessoa fala, pá, aquela igreja é assim.
Então, observe como que isso é importante. E isso é para tudo. Até mesmo vocação secular. Eu lembro quando estava estudando um dia para concurso, estava desesperado por emprego, surgiu um do nada. Rapaz, vou fazer para polícia. Rapaz, que doideira, eu ia para polícia. Fui assistir o YouTube, o cara assinando ele. Polícia é vocação, muita gente passa e não fica. Aí eu, pronto. Trocar tiro. Ficar na rua, lidando com bandido. Aí, a gente recebeu um dia aqui, um policial civil, né, o pastor Rafael, antes da pandemia. Fui conversar com ele. Ele, rapaz, tem neguinho, a forma de neguinho que é a forma coloquial de falar, os irmãos sabem. Tem neguinho que chega lá, passou, polícia civil, poxa, ganha bem, tem carreira. Primeiro dia no Rio foi trocar tiro. Tremendo, passando mal. Eu não quero mais isso, não. Rapaz, você acabou de passar um concurso. Não quero mais, não é minha vida. Tem gente que tem aquilo. Rapaz, eu tô aqui, eu sou a espada do Estado, tô pra matar e pra morrer. Tem gente que é assim. E precisa de gente assim. Entende? Aí eu fiquei assim, rapaz, naquele negócio, naquele desespero de tentar alguma coisa. Rapaz, imagina, que doideira. Ih, rapaz. Olha só. Pro bombeiro. Pois é, meus irmãos. Seu irmão briga com você, mas te ama. Pois bem, meus irmãos, então essa é a maneira de nós descobrirmos os dons. Agora vamos partir para lições gerais. São lições assim que a gente precisa falar dos dons. É muito aplicativo que eu vou falar aqui agora. Se não terminar hoje, na outra quinta a gente termina. E depois disso, nós vamos conceituar os dons. Por que eu botei conceitos dos dons para o final? Eu ia fazer isso no primeiro. Mas por que eu faço para o final? Definir cada dom. Porque na parte final nós vamos definir o que é profeta e apóstolo. E aí nós vamos ter um estudo, como a gente sempre faz, a depender do caso, ter um estudo apologético acerca da cessação do dom de profeta e da cessação do dom do apostolado. Não, bem na outra. Porque eu entendo que são os dons importantes para a gente entender. E a gente vai precisar gastar um pouquinho a cabeça com alguns versículos, algumas interpretações. Pois bem, vamos lá. Lições gerais. Estudar os dons deve gerar em nós humildade. Meus irmãos, a humildade, se não é a mais, é uma das virtudes mais doces. A coisa mais bela que tem é você lidar com alguém humilde. E estudar dom é para gerar humildade. Só que a gente vê o oposto, inclusive em Corinto. O pessoal estava tendo dom para se orgulhar. E às vezes a pessoa quer ter um dom justamente para se exaltar. Mas vamos lá. Eu vou pedir ao irmão Charles que abra em Romanos 6, 23. Pastor Mário, em 1 Coríntios 12, 4. Depois, a diaconisa irmã Odete. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. Versículo 10 e 11. Mas vamos aqui para o primeiro. Eu vou falar e depois o irmão Charles vai ler. Logo após que ele ler, o irmão pastor Mário pode ler também. Por que estudar dom deve gerar humildade? Porque o dom é algo recebido, não produzido. É algo. O próprio nome dom é isso, é um presente, é uma dádiva, é a operação da graça. E o grego ali é o charisma. Charismata é o plural, dons. Mas é o charisma. E é o mesmo termo que está em Romanos 6, 23 e 1 Coríntios 12, 4. O irmão Charles vai ler, logo após o pastor Mário vai ler. Ótimo, pastor Mário. Excelente. O irmão Charles falou aqui que o dom de Cristo é o quê? A vida eterna. A mesma palavra, só que ela está no plural. Charismata. Aqui é o charisma. É que aparece lá em 1 Coríntios 12. A vida eterna é o dom, é o presente de Deus. A gente merece? A gente produz? O dom espiritual também. É Deus dando na sua dádiva, na sua bondade, capacitações para que a gente possa servir uns aos outros. Então é algo recebido.
Ninguém produz nada. Ninguém produz seu próprio talento. É lógico que o dom, ele vai ser trabalhado com esforço humano, com labor humano. Vamos ver isso, que é a disciplina, a dedicação. No entanto, esse dom, essa capacidade vem de Deus. Foi Deus que nos deu. Então, por que estudar os dons gera humildade? Porque é algo recebido, é um dom, é um presente, é uma dádiva. É algo recebido e não produzido. Segundo, o dom é para se curvar. O ministério, o grego é diaconia, o servir, é isso. O dom é para se curvar e não para se elevar. Então, um dom é um serviço, não é uma posição de status. Pelo contrário, é para servir uns aos outros. 1 Pedro 4, 10 e 11, irmã Odete. Amém. Então, observe, meus irmãos, que o dom, ele é a diaconia. Ele é o serviço. Serviço a quem? A si mesmo? Ao outro. Sempre é importante ser isso enfatizado. Então, o dom é para servir e não para se elevar. A gente vê muita coisa diferente, não é verdade? Seja na Bíblia, em Coríntios, como estava acontecendo, seja nos dias atuais. Muitas pessoas vão ter como objetivo um tipo de dom. Já é questionável se a pessoa quer um dom para quê? Não, eu quero aquele dom, luta por aquilo. Mas aí você percebe assim que não é algo natural, que não é algo dado por Deus. Mas por quê? Provavelmente é por algum tipo de prestígio que aquele dom possa trazer. Isso acontece, infelizmente, porque a gente viu que o ser humano, ele é maculado pelo pecado, e o ser humano pode fazer aquilo que é bom, que Deus deu, ou que Deus pretende dar, para o uso mal. Pode falar. Exatamente. Uhum. Uhum. Sim. Segunda benção. Meus irmãos, a gente até ri disso, mas isso é sério, rapaz, isso acontece. Não, sim, isso acontece. É. Inclusive, assim, a depender da situação, há tipo um plano de carreira dos ministérios, né? Você vai galgando o ministério um pouco maior, dependendo com o tempo, dependendo do serviço. Mas não é esse o sentido dos ministérios. Não é esse o sentido. Aham. Vai desse jeito. Ah. Enfim, é uma tristeza, mas isso existe. No nosso meio, né, mais tradicional, o maior risco é a questão do pastorado mesmo. Que é a questão assim de cargo público, de pessoa querer, mesmo sem ser ou não ser aprovado no momento, mas infelizmente isso acontece. Mas o dom, meus irmãos, é para servir, sabe? A gente sabe que Deus também enche a sua igreja de uma perspectiva de gratidão. Se uma pessoa exerce bem o dom, é normal a pessoa te agradecer. É normal isso, né? Mas o dom não é para isso. Não é para isso. O dom é para servir. Por que deve gerar humildade?
Porque o dom denuncia a nossa incapacidade. Simples assim. Se nós temos dom, uma capacitação de Deus, é porque a gente não tem essa capacitação por si mesmo. Assim, é contraditório a pessoa ter um dom e ser orgulhoso, entende? Assim, não faz sentido. No mundo humano, a gente entende por causa do pecado. Mas, teologicamente falando, a pessoa arrota e bate. Paz, eu sou um bom administrador. Eu sou um bom pastor. Mas, gente, não faz sentido. É Deus que te deu. A palavra grega aí é energema, que é operação, capacidade de fazer. Eu vou pedir a quem tá com a irmã Nilma para ler. Pode ser, irmã Nilma? 1 Coríntios 12, 6. Então, observe que o dom é uma operação, é uma capacitação. É o Espírito Santo atuando em nós, nos dando essa possibilidade de exercer uma função ou um ofício. Por isso que quando a gente reconhece isso, que a gente recebeu esse poder que veio de fora, não tem como por que se orgulhar disso. Pode ler, minha irmã. 1 Coríntios 12, 6. Isso. Ótimo. Diversidade de operações. Termo grego aí, energema. Operações. Quem é que opera? Deus que opera. Então, observe que a gente, quanto servo, a gente se submete a isso. Mas quem está operando e efetuando é o próprio Deus. Sim. E se recebeu mais, mais cobrado. Então, assim, exatamente. Então, assim, você tem um dom, você tem que ter aquele temor. Rapaz, Deus me deu um dom. Você tem que ter um temor. Como que eu posso usar isso? De que maneira eu vou usar que glorifica a Deus? Então, observe que isso deve gerar em nós humildade. Deve gerar em nós humildade. Dom significa dependência. Pneumático é o termo grego, 1 Coríntios 12, 1, vai falar de pessoas espirituais, de dons espirituais. Ora, se o dom é espiritual, não é produzido de nós mesmos, mas é o Espírito gerando em nós. Então, no exercício do dom, eu preciso ter dependência. Não somente para receber o dom. Como a gente falou, acho que foi no segundo estudo, que o dom, ele não é algo que Deus dá e se divorcia. É Deus dá e tá com você. Então, a dependência, não somente para receber um dom, mas para exercer o dom. Então, quando eu vou pregar, tem que ter a dependência de Deus. Quando vai tocar, tem que ter dependência de Deus. Quando vai administrar as ofertas, tem que ter dependência de Deus. Enfim, quando eu vou ensinar as crianças, tem que ter dependência de Deus. Deus nos deu talento, Deus nos habilita, a gente estuda, a gente tenta aprimorar, mas a dependência tem que estar em Deus para cumprir bem aquilo. Por fim, por último, por que a gente precisa ser humildes no dom? É que isso revela interdependência. Cada um precisa um do outro. Ninguém se basta. É o que Paulo vai falar. Eu pedi a irmã Isete para que leia 1 Coríntios 12, 21. Revela interdependência. Precisamos servir, mas sermos servidos também. A gente precisa reconhecer isso. Eu preciso ser servido. Eu quero cuidar dos meus irmãos, mas também preciso ser cuidado de alguma maneira. 1 Coríntios 12, 21 é um texto claro sobre isso. Pode ler, irmã Isete, por favor. 12, 21. Então, observe. Sou pastor, meus irmãos. Não preciso de nada de vocês. Não é assim. Então, observe que todos recebem algo uns dos outros. Às vezes, um companheirismo, um abraço. Tem um rapaz do jornal lá do Espírito Santo que ele é muito doido, né? Ele fala assim, beijo pra quem de beijo, abraço pra quem de abraço. Todo jornal fala isso. E aqui na igreja é assim. Às vezes um é de abraço, outro não. Às vezes é um de palavra, outro não. Às vezes um é de mandar um oi no WhatsApp, outro não. Enfim, cada um recebe
um do outro na proporção que Deus lhe deu. Então isso revela interdependência. Rapaz, quem é que não quer ter um dom desse, né? Meu Deus. Na internet tem profeta do Pix. É magia, né? Não, mas tem, eu já vi também. Tem o estelionatário espiritual. Ah, lógico. As igrejas neopentecostais é nesse mover aí. A pessoa dá trismo, um monte de coisa pra receber algo. É uma empresa, né? Tá comprando a ação de Deus. É. Infelizmente, até no Instagram tem isso mesmo, de pessoas que vendem, recebem Pix na hora, profeta. Infelizmente, né? Enfim, é isso que o Naran falou. Vamos orar, meus irmãos. Sem ser nessa quinta agora, na outra eu termino esse slide aqui. Aí nós vamos falar de alguns entendimentos errados dos dons e nós vamos tocar nesses assuntos aí que a gente tá falando hoje. Então vamos orar.